Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre área e perímetro e resolver duas questões da banca da Vunesp. Área. Ela se refere ao espaço ocupado por esse quadrado. É o espaço ocupado por um tapete. É o espaço ocupado por um retângulo, por um quadrado, por uma figura geométrica, tá? Então, a área é o espaço ocupado por esse quadrado. Se esse quadrado tem lados que medem 5 centímetros, a área do quadrado vai ser 5 vezes 5, que é 25 centímetros quadrados. Ah, mas isso vale para todas as figuras? Não, mas vale para o quadrado e vale para o retângulo, que são as figuras que a gente vai usar agora, tá? Então, a área dessas figuras, tanto do quadrado quanto do retângulo, você pode calcular multiplicando a medida da base pela medida da altura. No caso do quadrado, são iguais essas medidas, né? Mas no caso do retângulo, que são diferentes, é o mesmo processo. Base vezes altura. Já o perímetro é um conceito um pouco diferente. O perímetro, a gente está falando do contorno. Se eu fosse pegar uma fita de cetim e contornar este quadrado, quantos centímetros teria essa fita? Esse é o conceito de perímetro, é o contorno, tá? Então, o perímetro desse quadrado mede 5 mais 5 mais 5 mais 5. Eu tenho que somar as medidas de todos os lados. E no retângulo, a mesma coisa, você soma as medidas de todos os lados. Então, para determinar o perímetro, que é a medida do contorno, é só somar as medidas dos lados. Para determinar a área, que é o espaço ocupado, aí a gente já faz base vezes altura. Isso para quadrado e retângulo, tá bom? Bom, nas questões que a gente vai resolver aqui, vai aparecer uma outra figura, que é um círculo, né? E também conseguimos determinar a medida da área e do perímetro. Porém, aqui nós utilizamos uma fórmula que utiliza o número π, e o π vale 3,14, ok? Para determinar a área do círculo, nós utilizamos a fórmula π vezes r ao quadrado. O r é a medida do raio, tá? Então, nesse exemplo aqui, ficaria π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Multiplicando pelo 3,14. Vai dar 28,26 centímetros quadrados. E para determinar o perímetro. Para determinar o perímetro, que é o comprimento da circunferência, nós utilizamos uma outra fórmula, que é 2πr. É 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o valor do raio. Né? Nesse caso aqui, o exemplo é 3. Multiplicando 18,84. Valor de π. A gente fala que ele é 3,14, mas isso é um valor aproximado, tá? E vocês vão ver que até na questão que a gente vai resolver, a própria banca já disse qual o valor utilizar. Então, vamos para as questões. Área, base vezes altura, para quadrado e retângulo. E perímetro, a gente soma as medidas dos lados. Já no círculo, área, πr ao quadrado. E para o perímetro, que é o comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes r. Vamos às questões da Vunesp. Miguel comprou uma lata de tinta spray com 200 ml, cujo rendimento total é de 3 metros quadrados, e pretende usá-la para pintar a superfície circular da tampa de um poço, cujo raio mede meio metro. Assumindo a aproximação π igual a 3, depois de ter pintado a tampa do poço, a quantidade de tinta que ainda restará na lata de tinta spray corresponderá a quanto de tinta que vai sobrar na lata, ok? Bom, vamos de novo com aquela ideia de você tentar resolver sozinho. Se não der, você assiste a explicação parcialmente. E se mesmo assim achar difícil, você assiste na íntegra, mas depois tenta resolver sozinho, tá bom? Bom, de acordo com o enunciado, a tampa é redonda. Se ela é redonda, eu consigo calcular a área. Mas eu sei que uma lata é o suficiente para 3 metros quadrados. Então, eu vou calcular a área e vou ver quanto de tinta que eu vou usar. Se eu descobrir quanto de tinta eu vou usar, eu automaticamente consigo descobrir quanto de tinta que vai sobrar, ok? Então, vamos calcular a área da tampa. Se a tampa ela tem um formato de um círculo, a fórmula da área é π vezes o raio ao quadrado. Então,
πr ao quadrado vai ser igual a 3, ali eu estou usando 3 no lugar do π, conforme a orientação, vezes o raio, que é 0,5 ao quadrado. Então, isso é 3 vezes 0,5 vezes 0,5, que dá 0,75 metros quadrados. Então, 0,75 é o tanto, é o espaço ocupado pela tampa. Mas eu sei que com uma lata de spray eu pinto quanto mesmo? Com 200 ml, que é uma lata de spray, eu pinto 3 metros quadrados, está no enunciado. Então, para pintar 0,75 metros quadrados, eu uso X. X ml de tinta. Bom, e como que a gente faz para descobrir esse valor? A gente multiplica o X com 3 e o 200 com o 0,75. E aí nós podemos escrever, então, que 3x é igual a 200 vezes 0,75. Então, 3x é 150, divido tudo por 3 e x é 50. Então, eu usei 50 ml de tinta para fazer pintar a tampa. Se eu usei 50, quanto que sobrou? 150 ml de tinta. Vamos à próxima questão. Em uma sala retangular ABCD, com 8 metros de comprimento por 5 metros de largura, foi colocado um armário de base retangular, de mesma largura da sala, conforme a figura. E aí a gente tem as medidas das figuras, que mede 5 por 8 e num canto tem um armário. Se a área da base desse armário é 2,5 metros quadrados, o perímetro da área livre, destacado na figura, é igual a... Então, ele dá a medida dos lados e pergunta qual é o perímetro da área livre. Para eu determinar o perímetro da área livre, eu preciso saber quanto mede cada lado. Eu estou vendo ali na figura que um lado mede 5, mas os outros eu não sei. Porque 8 metros é a medida daquele espaço da área livre mais um pedacinho do armário. Então, eu preciso descobrir aquele pedacinho do armário primeiro para dizer quanto que mede o perímetro da área livre, né? Então, você pode tentar resolver sozinho, mas se você não se sente confortável, vamos prosseguir. Eu sei que esse lado ali mede 5, porque está escrito do outro lado, né? Que mede 5. E o outro lado do armário eu não sei, vou chamar de X. Mas que informação eu tenho sobre a área desse armário? Que ela mede 2,5. A área da base ali mede 2,5. Então, 5 vezes X vai ser igual a 2,5. Bom, se 5x vale 2,5, como é que eu descubro x? Divido tudo por 5 e eu sei que então x vale meio. Então, ali embaixo na figura, a área livre, ali é um pedaço e um pontinha do armário. A pontinha do armário mede meio. Como tudo mede 8, eu posso dizer que a área livre mede 5, 5 e ali embaixo mede 7,5. Por que 7,5? Porque o armário mede meio, que complementa ali tudo e dá 8, né? Então, mede 7,5 e a parte de cima ali também vai medir 7,5. Qual é a pergunta? Se a área da base desse armário é 2,5, o perímetro da área livre. Perímetro é o quê? A soma das medidas, é a medida do contorno ali. Então, eu vou somar 7,5 com 7,5, 5 com 5. Juntando tudo, eu tenho a medida do perímetro. 7,5 com 7,5 dá 15, com mais 10, 25, portanto.